a Deus. Eu gostaria que você que tivesse aí, estendesse suas mãos. Vamos aqui pedir que o Espírito Santo, que o Senhor Todo-Poderoso continua usando, já é usado na palavra, mas que Ele continue usando esse vaso para edificar vidas, edificar almas. Pai maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, aqui eu vou entregar a vida do teu filho, do teu servo, diante do teu altar, papai. Papaizinho querido, edifica ele, fortalece ele, pai. Papaizinho, coloca as palavras, pai, que o Senhor quer usar para edificar esses homens que aqui estão essa noite, pai. Por isso, pai, esse vaso está aqui, pai. O Senhor é o oleiro, Ele é o barro. Usa ele conforme a sua vontade, conforme o seu querer para essa vida, pai, para edificar essas vidas. Sai daqui fortalecido e abençoado, pai. Por isso, use essa vida. Eu lhe peço, pai, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Toda honra e toda glória somente para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É uma oração que todo findar de sábado eu faço quando eu estou na minha casa. Essa oração chama-se oração sacerdotal. Ela diz assim: Yevereha Adonai Shmirecha, Aye Adonai Panavelecha, Issa Adonai Veroneca, Viasen Lecha Shalom. Pastor, o que o senhor disse? Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e que sobre o seu rosto Deus levante e que na sua paz tenhamos paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém, irmãos? Quem está com a Bíblia, abra Jó 42. Versículo de número 1 e verso de número 2. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu queria compartilhar algo com vocês de uma maneira bem rápida. Eu prego o Evangelho há aproximadamente 25 anos. E nesses 25 anos, eu vi Deus curar muitas pessoas. Conversava essa tarde com a apóstola Glória e ela trazia para a edificação da nossa fé grandes testemunhos daquilo que Deus fez através dela. E é tão bom ouvir testemunhos extraordinários. Em 25 anos eu vi Jesus fazer muita coisa e ainda continuo vendo. Mas se eu pudesse resumir todas as minhas experiências em uma única experiência, eu diria que a minha maior experiência com Deus foi no dia em que eu decidi sair de casa e procurar uma igreja para congregar, a qual ninguém me conhecia, em uma cidade bem pequena do interior do Paraná. Sabe aquele dia que você só quer ouvir? Sabe aquele dia que você não está bem? Esse era um dos dias que eu estava vivendo, irmão Júlio. Um dia mau.
E eu entrei dentro de uma igreja pequena, que ninguém me conhecia. Sentei no último banco, e o pastor daquela igreja, quando abriu o culto, ele disse: hoje é culto do amigo. E Deus falou tanto comigo no culto do amigo, que no meio dos louvores eu nem me lembrava mais das lutas que eu estava enfrentando. Quando acabou o culto, eu montei no meu carro, naquele Tempra verde. E quando eu passei o primeiro quebra-mola, o Espírito Santo falou comigo. E essa foi a minha maior experiência. Ele me disse assim: hoje era culto do quê? Hoje era culto do quê? Aí o Espírito Santo diz: cada membro daquela igreja tinha que trazer um amigo. E como você estava triste, eu decidi te levar naquele culto. E a minha maior experiência em 25 anos como pregador do Evangelho foi um dia ter ouvido da boca de Deus que Ele me considerava um amigo. Mesmo com as minhas fraquezas, mesmo com as minhas mazelas, com as minhas falhas, Ele disse: você é meu amigo. Eu queria que você olhasse para alguém que está do teu lado e dissesse isso. O segredo da manifestação de Deus está na amizade entre você e Ele. Não vá embora deste congresso sem ter o próprio Deus como seu amigo. Não vá embora desse congresso, quando esse congresso acabar, sem desenvolver um relacionamento íntimo de amizade com o Espírito Santo. Amém? Então respondeu Jó ao Senhor e disse: eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus pensamentos podem ser frustrados. Em outras versões diz: eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Em outras traduções diz: eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus desígnios podem ser frustrados. Diga para alguém que está do teu lado: Deus tem um plano, Deus tem um desígnio, Deus tem um pensamento, e o pensamento de Deus concernente à sua vida não será frustrado. Você pode dar um glória a Deus bem alto? Aleluia! Oh glória! Amém? Se assente em nome de Jesus. Amados, todos nós um dia já ouvimos falar um pouco da vida de Jó. Quem é que nunca ouviu falar a respeito da história de Jó? E a verdade é que a história de Jó, ela foi escrita de uma forma poética, porém dramática. A história de Jó se resume numa poesia dramática. É verdade que o capítulo 1 do livro do Jó vai revelar que esse homem, que a gente já ouviu um pouco da história dele algum dia, esse homem tinha algumas virtudes, algumas qualidades que chamou a atenção de Deus. O escritor começa o livro dizendo: havia um homem
cujo nome era Jó. Esse homem que habitava na terra de Uz, ele tinha algumas virtudes, algumas qualidades. E o escritor começa a história de Jó narrando essas virtudes, falando a respeito das suas qualidades. E a primeira grande virtude que nós encontramos na vida de Jó é que a Bíblia diz que ele era sincero. E quando a Bíblia diz que Jó era sincero, a Bíblia nos faz entender que a sinceridade de Jó não era só concernente a Deus. Jó não era um homem só sincero com Deus. Jó era um homem sincero com a sua esposa, sincero com seus filhos, sincero com os seus servos, sincero com as suas servas. Jó também era sincero com os seus amigos. Jó era sincero para com todos à sua volta. A palavra sinceridade aqui, ela ilustra bem uma ideia diferente do que nós entendemos por sinceridade na nossa cultura. A palavra sincero, ela vem da palavra sincera, uma palavra que vem do latim. E quando você traduz a palavra sincera, ela traz a ideia de alguém que não tem cera na sua vida. Tanto que no latim a expressão é sem cera. E eu cresci na roça, eu falei aqui hoje à tarde. E quando eu era criança, eu não sei por qual motivo, se tiver alguém aqui formado em medicina, talvez saiba explicar. Mas quando eu era criança, por algum motivo, eu acordava pela manhã, não era sempre, e eu acordava com os olhos cheios de remela. Eu não vou perguntar aqui quem já teve remela na infância, porque pode ser constrangedor. Mas como a gente está só entre a maioria homens, eu vou te constranger. Pergunta para alguém que está do teu lado: você já teve remela nos olhos? E quando eu acordava de manhã com os olhos cheios de remela, minha mãe dizia: vai lá no tanque e lava o rosto. E foi assim que a gente aprendeu em casa, todos os dias, com remela ou sem remela, acordar, ir para a pia do banheiro ou para o tanque e lavar os olhos. Mas a verdade é que o excesso de remela, de cera nos olhos, a remela nada mais é do que cera, ela atrapalha a visão. Remela nos olhos atrapalha a visão. Cera nos olhos te impede de enxergar. O ser humano, ele é muito vulnerável. Aqui em São Paulo não faz tanto frio, mas no Paraná faz frio. Esse ano em Londrina teve dias que fez 5, 4 e até 3. E é frio. E no frio, não é todo mundo que gosta de tomar banho. Graças a Deus que é uma minoria. Mas o ser humano é tão frágil, tão vulnerável com o seu corpo físico, que a falta de banho, 2 dias, não é só um mau cheiro, dá excesso de cera nos ouvidos. Pergunta para quem está do teu lado: você já teve cera nos ouvidos? E o excesso de cera nos ouvidos atrapalha a audição. Então, quando a Bíblia diz que Jó era sincero, sem cera, a Bíblia quer nos levar ao entendimento que um homem sincero não é só um homem que fala a verdade. Um homem que é sincero não é aquele que expressa
o que pensa, o que sente, de forma verdadeira. A Bíblia está expressando que um homem sincero é aquele que enxerga, que tem uma visão mais aguçada, que consegue ver a distância. Quando a Bíblia diz que Jó era sincero, a Bíblia está dizendo que ele conseguia ouvir, escutar o que muita gente não conseguia escutar. E no encerramento desse congresso, eu quero profetizar sobre a sua vida. Quero profetizar que essa virtude chamada sinceridade será uma virtude que você vai carregar todos os dias da sua vida. Você vai ver o que a maioria lá fora não está vendo. Você vai ouvir o que muita gente não está ouvindo, porque Deus vai abrir a tua visão espiritual. Deus vai abrir a tua audição espiritual. Jó era sincero. Em segundo lugar, a Bíblia diz que Jó era reto. Em algumas tradições diz íntegro. A palavra integridade aqui, ela se encaixa perfeitamente na palavra honestidade. Quando a gente busca o hebraico bíblico, como a palavra shahal, se encaixa muito bem dentro dessa palavra íntegro, retidão. E é interessante porque quando a Bíblia diz que Jó era íntegro, reto, a Bíblia está dizendo que Jó não era só reto para com Deus. Jó era reto com a sua esposa, Jó era reto com seus filhos, Jó era reto com seus servos, com as suas servas e com seus amigos. Jó era reto, íntegro para com todos à sua volta. E Deus está à procura de homens que sejam íntegros, reto. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que Jó era temente ou temia a Deus. E o temor é o princípio de toda sabedoria. Se alguém deseja sabedoria, basta temer ao Senhor. Quanto mais temente você for ao Senhor, mais sabedoria Ele te dará. Em quarto lugar, a Bíblia diz que Jó se desviava do mal. A gente vive no meio de uma geração que tem facilidade de se inclinar para o mal. A gente vê que a nossa geração tem facilidade de caminhar em rumo ao mal. Nós vivemos no meio de uma sociedade que tem facilidade de praticar o mal. Mas a Bíblia diz que Jó se desviava do mal. Diga para alguém que está do teu lado: se desvia do mal, irmão. Se desvia do mal. Por causa dessas virtudes, Deus decidiu prosperar a vida de Jó. Eu vou repetir de novo. Por causa dessas virtudes, Jó atraiu o olhar de Deus. E através do olhar de Deus, Jó se tornou o homem mais próspero daquela geração. A prosperidade de Jó abrangia várias áreas da sua vida, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A primeira área que Jó prosperou, área econômica, estabilidade financeira. A prova bíblica diz no capítulo 1 que diz que Deus deu a ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Vamos lá.
3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas e 7.000 ovelhas. Alguém poderia dizer, mas são apenas ovelhas. Se Jó vivesse hoje, se Jó existisse hoje aqui em São José do Rio Preto, e ele possuísse 7.000 ovelhas, talvez aqui, que é uma cidade mais quente do que o Paraná, ele não seria tão bem sucedido. Mas se Jó morasse no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, com 7.000 ovelhas, ele seria muito mais próspero. Porque nós sabemos que as ovelhas, todos os anos, elas têm que ser tosquiadas. E através da lã da ovelha, naquele tempo se usava essa lã para a fabricação de casacos de pele, de lã de ovelha, para enfrentar o duro inverno, que quando chegava na região de Uz, chegava a 5, 10 graus abaixo de zero. Se fosse hoje, Jó poderia dizer que ele seria dono de uma grande fábrica de casacos de lã de ovelha. Sem contar que talvez um tapete decorado de lã de ovelha. A verdade é que Jó era próspero economicamente. Se a gente atualizasse os 3.000 camelos que Jó possuía para os dias de hoje, a gente poderia dizer que Jó era dono de uma grande transportadora de caminhões, porque o transporte que levava a mudança de um local para o outro era o camelo naquela época. Então imagine Jó, dono da grande transportadora com 3.000 caminhões. Era o camelo. Eu estou atualizando para você entender. Ele era dono de 500 juntas de boi. E não precisa nem dizer, né? O preço da maminha, da alcatra, da picanha. Tem gente que nem sabe o que é isso, né? Lá em casa está em extinção. Mas se Deus quiser, vai chegar. Jó era próspero, irmão. 500 jumentas. Jumentas era um maquinário, se fosse hoje, pesado. Na área da construção, sabe essas máquinas pesadas aí, que usa para construção? Os jumentos eram os animais que eram usados para carregar pedra, terra. A verdade é que Jó prosperou. E alguém poderia dizer, mas a prosperidade dele era só econômica? Não. A Bíblia diz, em segundo lugar, que a prosperidade de Deus não só alcançou a área financeira de Jó, econômica, ela alcançou a família de Jó. Jó era casado e pai de 10 filhos. Diga para alguém que está do teu lado, você conhece alguém que tem 10 filhos? Isso é prosperidade, irmão. Alguém está dizendo, como assim? É prosperidade, irmão. E esse negócio de prosperidade com filhos é uma realidade. O crente demora a casar, mas quando casa, se ele não vigiar, ele não tem filhos, tem tribo. É Zebulon, Naftali, e vai, Dan, Benjamim, Judá, Levi. Alguns anos atrás eu fui pregar no estado do Acre. Eu estava pregando numa cidade chamada Brasileia, divisa com o distrito de Pando, perto de Cobija, na Bolívia. Acabou o culto, o irmão me convidou para almoçar na casa dele, que era um culto pela manhã. E aí quando a gente chegou lá, irmão Júlio, ele falou assim, antes de comer eu quero que o pastor ore pela minha família. Eu falei, vamos orar. Aí eu comecei a orar, aí ele trouxe os filhos. Eu contei até o Natan. Do Natan para lá eu perdi as contas, irmão. Eu acho que foi uns 9, 10. Eu não contei muito bem. Aí eu fiquei mais ou menos uns 20 minutos só contando. Jó era próspero. Seu casamento era próspero. A sua família era próspera. Porque qual é o camarada que casa com uma mulher e tem 10 filhos com ela e não vai dizer, eu nunca amei essa mulher?
Qual é a mulher que casa com um homem e depois de ter 10 filhos com ele diz assim: eu nunca amei esse homem? Isso é prosperidade, irmão. Porque a prosperidade ela é maior do que a riqueza. A riqueza acaba. Porque riqueza está conectada aos bens, às coisas terrenas e materialistas desse mundo. Mas a prosperidade vai além disso. Porque prosperidade não é ter tudo o que você quer, mas é você ter tudo o que precisa. E Deus nunca prometeu nos dar tudo o que queremos, mas Deus sempre nos prometeu dar tudo o que precisamos. E eu vim aqui para dizer: Deus vai prosperar a sua vida. Talvez Deus não dê tudo o que você queira, mas Deus vai dar tudo o que você precisa. Diga para alguém que está do teu lado: tudo que você precisa, Deus vai te dar. Não, melhor dizendo, diga, melhor é isso, diga: Deus não vai te dar, Deus já te deu, aleluia. É só você tomar posse. Tudo que você precisa está em Deus, e Ele já liberou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. A área econômica dá 10, a área familiar dá 10. A terceira área que Deus prosperou e que fez Jó próspero, a área espiritual. Está na Bíblia? Está na Bíblia. A Bíblia diz que os filhos de Jó se reuniam para festejar, se alegrar. Todo fim de semana tinha festa na casa dos filhos de Jó. Eles se reuniam, decidiam aonde ia ser a festa, e era lá que acontecia. Mas a Bíblia diz que Jó acordava pela madrugada. Isso é prosperidade espiritual. Ele ia lá no campo, pegava uma ovelha, um cordeiro, sacrificava, e Jó orava dizendo: por acaso, se os meus filhos pecarem enquanto se alegram, enquanto festejam, se eles pecarem no coração contra Deus, eu, como sacerdote da minha casa, estou acordando pela madrugada para orar e sacrificar por eles. Isso é prosperidade. Quando um homem tem coragem de sacrificar pela sua família, isso é prosperidade. Quando um homem tem coragem de acordar pela madrugada para orar pela sua esposa, isso é prosperidade. Quando um homem tem coragem de acordar pela madrugada antes de ir ao trabalho e sacrificar e orar e derramar as suas lágrimas pelos seus filhos, isso é prosperidade. Quando um homem está disposto a buscar orientação de Deus, orientação da palavra de Deus pela sua casa. Diga para alguém que está do teu lado: o dinheiro não compra isso. Pergunta para quem está do teu lado: você tem coragem, diante de sair para o trabalho, dobrar o joelho lá no canto daquela cama e orar pela tua esposa antes mesmo dela acordar? Você tem coragem de chegar em casa e hoje, quando você acordar pela madrugada, quem sabe para ir no banheiro, você ir no quarto dos teus filhos e colocar as mãos sobre eles e os abençoar? Isso é prosperidade, irmão. Um homem disposto a sacrificar pela sua família. Jó era próspero em todas as áreas. A Bíblia diz que ele tinha muitíssima gente ao seu dispor, servos e servas. O homem mais rico do Oriente, ou melhor dizendo, mais próspero. Mas se eu fizesse uma pergunta nessa noite: quem gostaria de prosperar como Jó? Levanta a mão. Tem corajoso aqui, ó. Quem gostaria de ser próspero como Jó? Levanta a mão, deixa eu ver. Isso, tem corajoso. Aí você fala assim: por que tem corajoso? Porque teve gente que teve medo de levantar a mão. E a resposta para aqueles que não levantaram a mão não é porque eles não querem prosperar,
É porque quando eles olham para a história de Jó, eles se lembram, ele tinha prosperidade econômica, familiar, espiritual, tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, tinha empregados, servos e servas, tinha filhos. Mas se for para enfrentar ou passar o que ele passou, eu não quero. Essa é a resposta, porque alguns não levantaram a mão. Não, já li a história de Jó, irmão. Ele sofreu um bocado, e se for para sofrer o que ele sofreu, eu não quero. E a grande realidade da vida é que a gente quer ter o que o outro tem, mas não quer passar o que o outro passou, irmão. Eu vou repetir de novo. Tem gente que quer o que o outro tem, o que o outro conquistou, mas não quer chorar o que o outro chorou, não quer passar pelo que o outro passou, não quer sofrer o que o outro sofreu, para chegar aonde chegou. E prosperidade não é ganhar na Mega Sena, irmão. Prosperidade não é você, num passe de mágica, mudar a chave, que nem diz alguns aí na internet. Pega o código, vira a chave. Prosperidade de Deus requer marcas, feridas, esforço, trabalho, dedicação, tempo. Pastor, mas o senhor falou que Jó tinha tudo isso. Mas o senhor não vai contar que um dia os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, e no meio dos filhos de Deus veio também Satanás? Vou te contar. Mas quando isso aconteceu, Deus perguntou para o Satanás: de onde vens? E ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Mas o mais lindo ainda no capítulo 2 é que quando os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus, e no meio dos filhos de Deus veio também Satanás, e Deus pergunta, é o que Deus responde para Satanás: já que você vem de rodear a terra e passear por ela, tens observado meu servo Jó, homem sincero, íntegro, temente, que se desvia do mal. Pastor, não entendi, eu vou explicar. Nos primeiros versículos do livro de Jó, do capítulo 1, quem está dizendo que ele é sincero, reto, temente, se desvia do mal, é o escritor. Mas a partir do verso 12, quem está falando que ele é sincero, reto, temente, que se desvia do mal, é o próprio Deus. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga assim: Jó não só alcançou o testemunho dos homens, ele alcançou o testemunho de Deus. E não existe prosperidade maior do que essa, quando os céus testifica quem você é na terra. Não, levanta a mão, deixa eu profetizar. Não existe maior prosperidade do que essa, quando o próprio Deus fala ao teu respeito nas regiões celestiais. Eu vou repetir de novo: o maior testemunho que você possa receber de alguém acerca da tua vida é o testemunho do próprio Deus, dizendo: eu te escolhi antes que você entrasse no ventre da tua mãe, eu te gerei, fui eu que coloquei o teu nome e o teu sobrenome, foi eu que escrevi todos os seus dias no meu livro, ainda quando o seu corpo não havia se formado, quando ainda nem um osso no ventre da tua mãe havia sido feito. Diga para alguém que está do teu lado: os céus vão dar testemunho do teu respeito na terra. Os céus vão testificar que foi Deus que te escolheu. Quem crê, dá um glória a Deus aí para ele ouvir nessa noite. Aí o Satanás diz: sincero, íntegro, temente, se desvia do mal. Mas também o Senhor tem o cercado de bens. O Senhor tem dado tudo para ele. Agora arranca tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema de ti na tua face. Sabe o que o Satanás estava dizendo? Que a sinceridade de Jó dependia do que ele tinha. A retidão de Jó, a integridade dele,
dependia daquilo que ele possuía. O temor de Jó estava revelando que ele só temia a Deus porque Deus tinha o cercado de bens. Jó só se desviava do mal porque tudo na vida dele dava certo. Tudo que ele fazia prosperava. Aí Deus falou para Satanás: então vai lá, tira dele tudo que ele tem. Vamos ver. Aí você conhece a história, eu ganho um pouco de tempo. Fogo do céu desce, 7.000 ovelhas morrem, pastores morrem queimados, e só sobra um para dar notícia. Vem os caldeus, roubam os camelos, matam os empregados, só sobra um para dar notícia. Vem os salbeus, leva a jumenta, leva os camelos, leva ali os bois, melhor dizendo, e só sobra um para dar notícia. E aí Jó vai começar a receber uma notícia pior do que a outra. A primeira: Jó, veio o fogo do céu, matou 7.000 ovelhas, só eu sobrei. Aí eu imagino Jó recebendo a primeira notícia. Porque quando a gente lê, a gente acha que tudo isso aconteceu numa fração de segundo. Não. Cronologicamente, biblicamente, essas notícias foram dadas conforme os dias. Então, na primeira vez que Jó recebe a notícia fogo do céu desceu e matou o seu rebanho de ovelhas, 7.000 ovelhas, só eu sobrei. Aí Jó, quem sabe, para, e por alguns dias Jó começa a fazer a matemática. Peraí, ovelha, empregado, a gente trabalha, a gente ainda tem os camelos, a gente ainda tem os bois, a gente ainda tem a jumenta, a gente ganha, gera recurso e compra ovelhas, contrata novos servos, novas servas. Mas de repente chega depois de alguns dias a segunda notícia: os caldeus veio e roubou os 3.000 camelos, matou seus empregados, os seus servos, e só eu sobrei. Aí Jó faz a segunda matemática: bom, agora complicou um pouco, 100 ovelhas e 100 camelos. Não tem 7.000 ovelhas, não tem 3.000 camelos, mas ainda tem os bois, ainda tem as jumentas. Aí chega a terceira notícia depois de alguns dias: levaram os bois, levaram a jumenta, mataram os servos, e só eu soube. Aí Jó fala: mas peraí, tudo que eu tinha economicamente falando, financeiramente, se esgotou. Já não tem servo, já não tem ovelha, já não tem camelo, já não tem boi, já não tem jumento. Ele diz: mas são apenas bens, é apenas dinheiro. Vamos usar essa linguagem. Passa alguns dias e vem alguém e diz: ei Jó, tem uma notícia difícil para te dar. O seu filho primogênito estava dando uma festa, e eu fui lá fazer a segurança da casa. Eu estava do lado de fora, veio um vento do céu, bateu nos 4 cantos da casa. Jó, a casa caiu, seus filhos morreram soterrados. Todos eles, os seus 10 filhos morreram. E aí? Ovelha compra outras, e filhos. Camelo compra outros, e os filhos. Os bois compram outros, mas e os filhos? Jumentas compram outras, mas e os filhos? Servos e servas compra, contrata, mas e os filhos? Quando Jó recebe essa notícia: a casa caiu e seus 10 filhos morreram, o diabo, quem sabe, ficou do lado dele e disse: é agora que ele vai blasfemar. Não tem vida econômica que suporta, não tem vida familiar com a destruição, com a morte de 10 filhos que suporta. Esse era o pensamento de Satanás. Quero ver ele suportar agora espiritualmente. E o diabo, quem sabe, ficou do lado ali. E o capítulo 1 diz que quando ele recebeu essa notícia, a primeira coisa que Jó fez:
O texto diz assim: se levantou. Diga para alguém que está do teu lado: depois de perder tudo, Jó se levantou. Coloca a mão no ombro de quem está do teu lado e diga: ei, essa luta, essa prova, essa preocupação, essa falta de sono, por causa das provas, das dívidas, não é para a tua morte, é para te levantar. Não, eu vou repetir de novo. Tudo que você está passando até aqui é para te levantar. Não, eu vou repetir até alguém entender e ter a coragem de dar um glória a Deus. Essa luta, essa prova, essa perseguição, as perdas, as dificuldades, o momento difícil, a fase complicada, não é para te matar, é para te levantar. Eu vim lá do Paraná para te dizer: essa luta vai te levantar, essa prova vai te levantar, essa dificuldade vai te levantar. Um dia o pastor Júlio me ligou e falou assim para mim: o senhor perdeu o medo de andar de avião? Confesso que eu não perdi totalmente não. A gente vai quando é muito longe, mas se for perto a gente vai de jumento, de jegue, de camelo. A gente vai de carro, de ônibus, de barco. Só quando é longe. Pastor, o que tem a ver isso com a vida de Jó? A gente vai entender. Um dia eu peguei um avião aqui para ir pregar no Suriname. Peguei aqui não, né? Lá em Londrina. Fui até Guarulhos, peguei um até Belém. Fiz conexão de voo de Belém para ir para o Suriname, perto da Guiana Francesa. Aí, pastor Júlio, eu tive a curiosidade de conhecer a cabine do piloto. Aí eu pedi para a comissária de bordo: eu poderia conhecer? O avião estava na pista ainda, né? Falou: pode. Eu falei: eu nunca entrei na cabine do avião. Aí cheguei lá, estava o piloto e o copiloto. Aí eu fiz uma pergunta para o copiloto, falei assim: o que faz um avião realçar voo? É a velocidade que levanta o avião? Ele disse: não, meu filho, na verdade a velocidade ajuda. Se tiver piloto aqui, depois você me fala se é isso mesmo. Mas não é a velocidade só, é o vento contrário. Então o avião, para decolar, ele precisa ganhar velocidade contra o vento. Quanto mais forte for o vento contrário, mais fácil fica para o piloto decolar o avião, mais fácil fica para o avião ganhar altitude. Diga para alguém que está do teu lado: quanto mais forte é o vento contra a sua vida, mais alto você vai voar. Não, eu vou repetir de novo: quanto mais forte for o vento na sua casa, no seu trabalho, em alguma área da sua vida, é Deus dando um sinal: vai, meu filho, ganha velocidade que o resto é comigo, vai, não fica parado não, é só correr, ganhar velocidade que o vento contrário não vai te lançar para baixo, vai te levantar, vai te levantar, vai te erguer, vai te fazer realçar voos mais altos na sua vida. São os ventos contrários da vida, irmão, que faz a gente voar um pouquinho mais alto. Mas a gente tem umas coragens que, se não for a luta, a gente não tem. Você quer ver um camarada ser corajoso? É quando vem a luta. Eu moro numa chácara, eu já falei aqui, e a gente tinha 5 cachorros. Essa semana foi uma semana triste para mim e para minha esposa, que a gente perdeu um animalzinho que a gente amava muito, que é o sultão. E desses 5 cachorros que a gente tem, 2 é vira-lata. É a Pipoca e a Pitucha. A Pitucha é a mãe da Pipoca. Os outros eram 3 Pit Monster. Aqueles cachorro cabeçudo, sabe? Grandão. Mas pensa numa mansidão. Além dos 5 cachorros que nós tínhamos, tem o gato, tem o Oliver. Ele manda no quintal inteiro, ele bate em todos os pitbull. Ele mete o terror. Mas o que tem a ver isso?
É que às vezes eu pegava o sultão para passear, o povo achava que o sultão era bravo, mas o que faleceu? Tamanho, né? Uma bocona enorme, parecia um jacaré. E eu lembro que quando eu abri o portão da chácara, às vezes, para sair com o carro, ele ficava parado. Quem passava na rua, estava andando de cabeça baixa, desanimado. Mas quando viu o cachorro, pensa nos camaradas que corriam na chácara lá, irmão. Os caras viravam atleta, dava até para correr com o Bolt lá, visão Bolt. E eu dizia, não corre não, meu filho, o cachorro é manso. Porque diante do perigo a gente ganha velocidade, irmão. Diante da afronta a gente, né? Eu não sou um bom nadador, nunca fui. Mas um dia eu cheguei no meu pai no sítio e disse, pai, me ensina a nadar. Ele falou, é agora. Ele me catou pelo fundo da cárcere e me jogou na represa. Eu bebi uns 2 litros de água, mas saí de lá vivo. E foi naquele dia que eu aprendi que eu tinha capacidade de não morrer afogado. Diga para alguém que está do teu lado, você está entendendo o que Deus está dizendo para você nessa noite? A sua força é provada na luta que você enfrenta. Porque se Deus não permitir algumas situações na sua vida, você fica aí cabisbaixo, andando como um derrotado, um fracassado, assim, achando que a vida não te favoreceu em nada, achando que você nasceu para sofrer, achando que você nasceu para dar errado. Diga para alguém que está falando, é por isso que Deus permite o vento soprar, para você ganhar velocidade e começar a voar, irmão. É na luta que a gente aprende a voar. Quer um exemplo? Eu cresci na roça. Eu aprendi com meu pai que a águia, quando ela vai construir o seu ninho, não foi com biólogo não, viu? Foi com meu pai, que não tem estudo. Meu pai dizia para mim quando criança, sabe como que a águia constrói seu ninho? Eu disse, não, ela constrói o ninho com espinhos e reveste com a sua plumagem. Depois ela pega a palha. Aí um dia eu perguntei para o meu pai, por que a águia constrói o ninho com espinho? E meu pai, muito sábio, respondeu, e depois eu fui pesquisar, não é que é verdade? O ninho da águia é construído com espinhos, porque a águia sabe que quando ela bota os seus ovos ali, que ela choca os seus pássaros, eles vão crescendo, e à medida que eles vão crescendo, o ninho vai ficando pequeno, e quanto menor ficar o ninho, os espinhos começam a incomodar, e quanto mais os espinhos daquele ninho incomoda aquele filhote, mais o filhote deseja sair dali voando. É os espinhos que incomodam os filhotes, que mostra para a águia que chegou o tempo de voar. Quando ele não suporta mais os espinhos, ele aprende a voar. Diga para alguém que está do teu lado, Deus está permitindo alguns espinhos na sua vida, mas não é para te matar, é para te ensinar a voar, irmão. Coloca a mão no ombro de quem está do teu lado, diga, se o espinho está te ferindo, se o espinho está machucando, se o espinho está abrindo ferida, é Deus te dizendo, chegou o tempo de voar, irmão. Sai do ninho, sai do comodismo, sai. Diga para alguém que está do teu lado, se os espinhos estão te machucando, porque chegou o tempo de você deixar o ninho. Se for para ele, aplauda mais forte. E aproveita que está aplaudindo, mistura com glória, com aleluia e com línguas estranhas. Eu estou com vontade de sair correndo aqui, irmão. Eu tenho uma hernia de disco. A apóstola orou por mim, eu estou sentindo dor, irmão. Ela acabou de orar por mim ali no escritório. O pastor Manuel disse, está doendo, está nada. Eu não fazia isso aqui não, irmão. Eu estou com vontade de pular de cima desse altar aqui, porque eu não sei você, mas eu não vim aqui só para profetizar milagre. Eu vim aqui para receber o meu milagre também. E eu vou sair daqui com a minha vitória. Quem vai, levante a mão, abre a boca e manda uma rajada de glória para ele ouvir. Aleluia, aleluia. A primeira coisa que Jó fez, se levantou. Deus está esperando uma atitude sua. Deus está esperando um posicionamento seu. Diga para alguém que está do lado, Deus não quer te ver no chão jogado.
Deus não quer te ver andando cabisbaixo. Deus não quer te ver chorando pelos cantos, se lamentando com aquilo que não deu certo. Diga para alguém que está até lá: Deus não te chamou para ser escravo do passado. Deus não te chamou para ser escravo daquilo que não deu certo. Deus não te chamou para ser escravo daquilo que você ouviu, que te feriu. Deus te chamou para voar, para se levantar, irmão. É tempo, olha o que Deus está falando comigo, eu vou repetir: é tempo de se levantar. É tempo de se levantar. É tempo de se levantar. É tempo de se posicionar. Aleluia. Segunda coisa que Jó fez: jogou cinza sobre a sua cabeça e rasgou as suas vestes, sinal de humilhação. Se humilhou. Terceira coisa que Jó fez: caiu com o rosto em terra. E o versículo termina dizendo: e adorou. Eu vou repetir de novo: e adorou. Coloca a mão no ombro de quem está ao teu lado e diz assim: perdeu tudo, mas adorou. Estava sofrendo, mas adorou. Quem tem coragem de adorar nessa prova aí? Quem tem coragem de adorar nessa luta, irmão? Ele adorou. Aí a Bíblia diz no capítulo 2 do livro de Jó, que mais uma vez os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus, e no meio dos filhos de Deus veio também Satanás. E a mesma pergunta Deus fez: de onde vens? E a mesma resposta de Satanás: de rodear a terra e passear por ela. E Deus vai falar a mesma coisa: tens observado meu servo Jó? Pela segunda vez. E olha o que Deus fala na segunda vez: a mesma coisa. Homem sincero, reto, temente e que se desvia. Diga para alguém que está ao teu lado: ele tinha perdido as ovelhas, mas continuava sincero. Ele tinha perdido os camelos, mas continuava reto. Ele tinha perdido os bois, mas continuava temente. Ele tinha perdido a jumenta, mas continuava se desviando do mal. Ele tinha perdido os servos, mas continuava adorando a Deus. Ele tinha perdido os 10 filhos, mas estava se levantando, se inclinando com o rosto em terra e continuava adorando. Sabe o que Deus está dizendo para Satanás? Ele perdeu tudo, mas não perdeu a sinceridade. Ele perdeu tudo, mas não perdeu a integridade. Ele perdeu tudo, mas não perdeu o temor. Ele perdeu tudo, mas não perdeu o caráter. Ele não é movido pelo que tem, ele é movido pelo que ele é. Diga para alguém que está do teu lado: aponta o dedo de profeta, eu vou incomodar você. Diga assim: as coisas não podem mudar quem você é. Eu vou repetir: as coisas deste mundo não podem mudar a essência de quem somos diante de Deus. Diga para alguém que está do teu lado: você pode morar na melhor casa de São José do Rio Preto, você pode andar no melhor carro, você pode usar o melhor perfume, você pode ser dono da maior empresa, mas não mude quem você é diante de Deus. Permaneça com a tua virtude, permaneça com as tuas qualidades, permaneça sendo diante de Deus quem realmente você é. Isso é prosperidade, irmão. Nada muda quem eu sou. Eu posso ter muito ou não ter nada. Eu continuo sendo quem eu sou diante de Deus. E é isso que nós precisamos entender. O diabo disse: deixa eu tocar na saúde dele. Olho por olho, dente por dente.
Mas Deus falou: vai lá. Você tentou com as ovelhas, com os camelos, com os bois, com os empregados, com a jumenta, com os filhos, vai lá. Passa alguns dias, uma coceira, tumores, chagas, se espalha pelo corpo. Em algumas tradições, lepra. Uma doença terrível de pele. Ferida se abre, vai coçar, os tumores abrem. Perde a sensibilidade, não sente dor. À medida que vai coçar o nariz cai e a pessoa não sente dor. Vai coçar a orelha, cai. Não podia mais se vestir com a sua túnica de linho, porque se mantesse as suas vestes, quando ia trocar de vestimenta, ao tirar a vestimenta, a pele saía, definhava. E aí Jó tem que sair de casa, e o que lhe resta é se assentar sobre o monturo, nu. E a única coisa que lhe sobra, além da sua mulher que está sofrendo ao seu lado, é um pedaço de taco de telha para coçar as feridas. Alguém manda lá um WhatsApp para os amigos de Jó. Os amigos, depois de alguns dias, dizem: vamos lá ver como é que está Jó. Perdeu tudo, está doente. Sua casa agora é o lixo, é o monturo. A mulher olha para ele morrendo, definhando em vida. E num ato de desespero ela diz assim: olha, se eu fosse você, amaldiçoava esse Deus e morria. É bem verdade que no texto original não está escrito isso, né? Mas não vamos entrar nisso aqui não. Eu sei que tem muita gente que quando lê isso, pensa que não, é um ato de desespero. Sabe quando alguém que você ama está sofrendo e você diz assim: Senhor, é melhor o Senhor levar do que eu ficar vendo essa pessoa sofrer. Mais ou menos isso que ela quis dizer. Aí Jó vai dizer: mas como uma louca tu falas? Aceitastes o bem de Deus com prazer, e o mal tu não queres aceitar? Aí ele vai dizer: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Mas tem uma coisa: bendito seja o nome do Senhor. 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 Eu vou repetir, só quando você entender eu vou parar. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Adakan, Doribi, Andaka, Elebaia, Dorimi, Kandorama, Sumi, Nakala, Maia. Aleluia. Os amigos vêm para consolá-lo, mas quando vê a distância, o sofrimento dele, a Bíblia diz que eles não tiveram coragem. Durante 3 dias não tiveram ousadia de se aproximar de Jó para condoer dele. Olha o tamanho do sofrimento de Jó. Os amigos estão olhando a distância dizendo: não pode. E quando os amigos se aproximam, eles não se aproximam para consolar Jó, eles se aproximam para buscar uma resposta concernente ao sofrimento de Jó. E a pior coisa que pode acontecer com quem está na prova é que quando alguém que está na prova precisando de uma palavra, de um consolo, ao invés disso a pessoa se aproxima para tentar buscar uma resposta para o sofrimento dele. Diga para alguém que está ao teu lado: quando você vê alguém sofrendo, não procure resposta para o sofrimento alheio. Não busque resposta para o sofrimento do outro. Se ele está sofrendo é porque ele está precisando de um abraço. Se ele está sofrendo é porque ele está precisando de uma oração. Se ele está sofrendo é porque ele precisa de uma mão. Se ele está sofrendo é porque ele precisa de um ombro. Não queira dar resposta para o sofrimento dos outros, irmão. E eu vou provar por quê. Quando você lê o livro de Jó inteiro, e é um livro que eu amo muito, porque eu estudei esse livro há mais ou menos uns 5 anos, só lendo Jó. Os amigos começaram com os questionamentos para tentar entender o sofrimento de Jó e dar a ele uma resposta.
Aí começou as perguntas dos amigos de Jó. Jó, por que você perdeu as ovelhas? Aí Jó vai dizer, não sei. Jó, por que você perdeu os camelos? Não sei. Jó, por que você perdeu os bois? Não sei. Por que você perdeu a jumenta? Não sei. Por que você perdeu os 10 filhos? Não sei. Por que você perdeu os servos? Não sei. Por que você perdeu os filhos? Não sei. Por que você perdeu a saúde? Não sei. Porque a verdade é que quem está na prova não sabe de nada. Pergunta para alguém que está ao teu lado, por que você está passando por isso? Ele vai dizer, não sei. Não sei. Pergunta de novo para ele, por que você está passando por isso? Ele vai dizer, não sei. Aí os amigos de Jó, como não teve a resposta que eles queriam, olharam para Jó e disse, Jó, você não sabe de nada. Aí Jó falou, do que vocês estão me perguntando, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa que vocês não sabem. E como crente é tudo curioso, os amigos de Jó disseram, o que você sabe que nós não sabemos? Aí Jó deu uma olhada e falou, olha, eu não sei porque que eu perdi as ovelhas, eu não sei porque que eu perdi os camelos, eu não sei porque que eu perdi os bois, as jumentos, os filhos, eu não sei porque que eu perdi a saúde, mas eu sei de uma coisa que vocês vão gostar de saber, o que? Eu sei. E ele vai dizer muito mais, eu bem sei que o meu Redentor vive e que de certo se levantará ao meu favor. Diga para alguém que está do teu lado, a única coisa que eu sei na prova, na luta, é que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. E quando ele se levantar, ele vai colocar um ponto final nessa prova. Ele vai colocar um ponto final nessa luta. Diga, o meu Redentor vive, o meu Redentor vive, o meu Redentor vive. Eu vou repetir de novo, se o teu Redentor vive, levante a mão, abre a boca e manda uma rajada de glória a Deus para ele ouvir nessa noite. Aleluia. Estou sentindo, Júlio, uma presença tão gloriosa aqui. É a presença do Redentor que vive para todo sempre. Levante a mão, recebe o que eu estou recebendo aqui, vai. Deus, se o que eu estou recebendo aqui vem do céu, eu reparto com aqueles que estão de mãos levantadas. Recebe aí o que eu estou sentindo. Eu estou sentindo um fogo aqui, a presença dele, a presença do Redentor que vive. Ele está aqui, Adaia, some da cantura, ura cantura, maca. Aleluia. Aí os amigos de Jó, que não tinham uma resposta, começou a acusar Jó. É sempre assim, irmão. Quem não encontra uma resposta para o sofrimento alheio, começa a acusar. Lê o livro de Jó. Jó sofreu 30 acusações dos seus amigos. Os amigos de Jó diziam assim, para cada amigo tinha uma acusação. Você perdeu tudo porque você prosperou roubando as viúvas e os órfãos. Aí Jó diz, está no livro de Jó, nunca roubei nada de ninguém, nunca furtei nada de ninguém. Aí vem outro amigo e diz, olha, você prosperou e perdeu tudo porque a sua fé era vã, era falsa. Aí Jó responde, o seu amigo, a minha fé sempre foi verdadeira, nunca foi falsa. Jó, você perdeu tudo porque você é adúltero, até de adultério. No livro de Jó, ele foi acusado pelos seus amigos. E Jó disse, eu nunca traí a minha esposa. Aí chega um momento que Jó está vivendo uma tribulação tão grande, que a Bíblia diz que Jó começou a questionar a Deus, não blasfemar. Não entenda blasfêmia contra questionamento. Blasfêmia é uma coisa, questionamento é outra. E a Bíblia diz isso, que Jó questionou até o dia que ele nasceu. Ele disse, maldito foi o dia que eu nasci. Chega um momento que ele questiona devido à dor, o sofrimento. A Bíblia diz que Jó questionou a Deus, no livro de Jó, 60 vezes. O que é questionamento? Por que, Deus, eu perdi tudo? Por que eu estou passando por isso, Deus? Por
que o Senhor permitiu isso na minha vida? Todos nós temos um pouquinho de Jó. E Deus em silêncio. Mas quando chega no capítulo 38 do livro de Jó, Deus decidiu falar com ele. E sabe o que eu aprendo aqui? É que quando Deus decide falar, o homem se cala. Jó falou até o capítulo 37, mas do capítulo 38 para frente quem está falando é Deus. E quando Deus fala, Jó não responde, fica calado. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga assim: você até pode falar, você até pode questionar, mas quando Deus começar a falar, fecha a boquita, irmão, para ouvir Deus falar. Aí Deus falou: Jó, você questionou 60, eu vou mandar 58 perguntas para você responder. E dessas 58 perguntas que Deus faz, capítulo 38, 39, capítulo 40 e 41 do livro de Jó, algumas dessas perguntas nem a ciência, com toda a tecnologia avançada, conseguiu responder. Pastor, está na Bíblia? Tá, vou fazer. Olha a pergunta que Deus fez para Jó, que nem a ciência respondeu. Jó, onde você estava quando no primeiro dia da criação eu coloquei o firmamento e convidei todas as estrelas do universo para cantar louvores ao meu nome? Que é a pergunta que nem a ciência respondeu até hoje. Quantas estrelas existem nas galáxias e no universo? Que mais? Deus falou: e eu a chamei para cantar louvores ao meu nome, e a chamei a cada uma pelo seu nome. Pergunta para alguém que está do teu lado: quantas estrelas tem no universo e quais são os nomes dela? Pergunta aí, irmão: quantas estrelas tem no universo, nas galáxias, e quais são os nomes delas? Nem a ciência sabe, irmão. Que é outra pergunta que Deus falou para Jó, que nem a ciência respondeu. Ô Jó, quem colocou na concha das suas mãos as águas dos mares, dos rios, dos lagos? Não fui eu? Então me diz, quanto litro de água tem nos mares, nos rios e nos lagos? Olha para a concha da sua mão assim e pergunta: quanto litro de água tem no Oceano Pacífico, irmão? Quantas gotinhas de água tem lá no Oceano Índico, irmão? Quantas gotinhas de água, Júlio, tem no Oceano Atlântico? Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e fala assim: não dá para responder, né? Quer outra pergunta que nem a ciência respondeu? Ô Jó, me diz aí. Você sabe que eu medi a terra com a palma da minha mão. Quantos palmos tem a terra? Ah, irmão, eu vou ter que falar de novo. Quantos palmos tem a terra? Deus diz: eu que medi a terra com a palma das minhas mãos. Quantos palmos tem, irmão? Pergunta para alguém que está do lado assim: dá para medir a terra a palma, irmão? Aí Deus vai perguntando 58 perguntas e Jó está calado. Aí quando Jó decide responder, ele fala assim: então, olha o que diz o capítulo 42, nós estamos terminando. Então respondeu Jó ao Senhor, e olha a resposta dele: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aponta o dedo de profeta para esse homem que está do teu lado. Tem duas irmãs aqui para a irmã, e diga assim para ele: eu bem sei que tudo podes. Diga: nós vamos terminar esse HDM 2025 com a certeza que Deus pode todas as coisas. Não, mas eu vou repetir: nós vamos terminar esse congresso e vamos voltar para casa com a única certeza que Deus pode todas as coisas. Ele ainda pode curar o câncer, porque Ele é Deus. Ele ainda pode curar a AIDS, porque Ele é Deus. Ele ainda pode curar doenças incuráveis, porque Ele é Deus. Ele ainda pode abrir porta que está
fechada porque Ele é Deus. Ele ainda pode restaurar casamento e famílias porque Ele ainda é Deus. Ele pode mudar a tua história porque não há nada que o nosso Deus não possa. Diga para alguém que está do teu lado: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Chacoalhe a mão dele, diga assim: Deus pode todas as coisas, irmão. O que é impossível aos homens é possível a Deus. O que é difícil para você não é difícil para o Senhor. Eu vim lá de Londrina para profetizar: o Deus que pode todas as coisas tem um plano para a tua vida, e esse plano não será frustrado. Levante a tua mão, recebe aí o que está descendo. Deus está dizendo: eu posso todas as coisas. Você crê que Deus pode? Então abre a boca para adorar. Você crê que Ele pode? Abre a boca para exaltar. Quem veio para enaltecer Ele? Quem veio para engrandecer Ele? Eu estou pregando acerca de um Deus que pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas, irmão. No versículo 5, Jó vai dizer assim: eu te conhecia só de ouvir. Era assim que eu te conhecia, só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Diga para alguém que está do teu lado: Jó está dizendo: eu conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que Jó está dizendo? Ouvir é bom, mas ver é melhor. Diga para alguém que está do teu lado: até aqui você ouviu que Jesus faz, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Deus transforma, que Ele abre porta, que Ele prospera, que Ele exalta. Diga para alguém que está do lado: ouvir é bom, mas ver é melhor. Levante a mão direita bem alta, deixa eu profetizar. 2025 não terminou, nós estamos no mês de setembro, e eu vim para profetizar sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua história. Antes que esse ano termine, os teus olhos vão ver a promessa se cumprir. Eu vou repetir de novo: os teus olhos vão ver o milagre acontecer. Eu vou repetir de novo: você vai ver com os teus olhos as portas se abrindo. Você vai ver o milagre chegando na palma das tuas mãos. Eu vim aqui para dizer: ouvir é bom, mas ver é melhor. E os teus olhos vão ver. Eu vou repetir de novo: os teus olhos vão ver, os teus olhos vão ver a glória de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Os teus olhos vão ver. Você crê que os teus olhos vão ver? Você crê que Deus pode todas as coisas? Então fique de pé no nome de Jesus. Só quem crê que os seus olhos vão ver que Deus pode todas as coisas, vem correndo para perto do altar, porque eu não posso terminar sem orar por você. Você crê que Deus pode todas as coisas? Eu quero que você escolha alguém e fique de frente com ele, mas não toque nele, só estende a mão para o lado dele. As duas mãos estendidas. O Ministério de Louvor vai preparar um louvor ali. Quando eles chegarem no meio do louvor, eu vou liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Você não vai tocar nele agora. Eu vejo que algumas pessoas estão tocando. Não toque, você só vai estender a mão. Porque à medida que o Ministério de Louvor vai começar a louvar, pode se preparar aí no louvor. Quando eles começarem a louvar, no meio do louvor, Deus vai derramar uma unção. Já está derramando já. Eu estou vendo gente aqui que já está recebendo a presença de Deus. Mas vai ser uma carga tão poderosa de poder que quando você tocar na mão dele, vai ser ligado no 220, irmão. É tipo energia elétrica. Quando um positivo toca no negativo, dá aquele curto, sabe? A energia começa a tomar conta. É isso que vai acontecer. Aí quando 220 se choca, você já sabe, irmão, dá aquele choque. Vai ser o poder de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua história. Aleluia, aleluia, aleluia. Fecha teus olhos, começa a orar dizendo: Deus, na minhas mãos há poder.
Começa a orar dizendo: Espírito Santo, nas minhas mãos a unção para salvar, a unção para curar, a unção para restituição, a unção de milagre. Pai, em nome de Jesus, começa a derramar sobre essas mãos, começa a tocar sobre essas mãos uma unção de restituição. É noite, Senhor, de restituição, é noite de milagre. Pai, no encerramento deste congresso, Pai, nós vamos encerrar vendo a Tua glória. O Senhor tem liberdade para tocar, o Senhor tem liberdade para operar, o Senhor tem liberdade para encher, para batizar com o Espírito Santo, para manifestar os dons espirituais no meio da igreja. O Senhor vai dar dom de línguas, dom de variedade de línguas. Alguns crentes vão começar a falar em idiomas de nações. Não se preocupa se alguém do teu lado começar a falar inglês, japonês, hebraico, em chinês, não importa. Deus vai dar dom de cura, dom de profecia, dom de discernimento de espírito. Ayakant, uramakaia, seia, uramaia, candoramasi, candorá, urabacante, uramaia. O ministério de louvor pode louvar. Uramacante, urabaia, vai orando, vai orando, vai orando. Quando chegar no meio do louvor, a unção vai ser liberada. Você vai tocar nele, milagres vai acontecer por intermédio das tuas mãos. Uramacante, uramaia. Meu Deus, o céu está aberto sobre a cidade de São José do Rio Preto. O céu está aberto sobre a missão da fé nesta noite. Uramacante, urabaia. Haverá uma manifestação poderosa da tua glória. Uramacante, urabaia. Uracante, uramaia. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. A partir de agora, toque sobre a vida daquela pessoa que está orando contigo. Isso, pegue na mão dele. Haverá uma manifestação de milagre a partir desta hora. Enche, enche, renova, batiza com Espírito Santo e com fogo. Quem não é batizado com Espírito Santo e com fogo, seja batizado agora. Urama, agora, agora. Seja cheio agora, seja renovado agora, seja curado agora. Recebe agora. Uramacanto, urabaia, uribidicandaraia. Pega, 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 pega. Pega agora, desceu, pega, 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 pega. Urama. Esse Deus e morre, mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais.
Aleluia.